Aleluia, glória a Deus. Dia de recomeços, essa é uma excelente palavra. Quem recebe essa palavra no seu espírito? Dias de recomeços. Pode se sentar em nome de Jesus. Vai assentando dando glória. Hoje está uma presença diferente hoje aqui. Está uma presença leve, doce. É isso que eu falo, Fred, eu estou sentindo a doçura do Senhor hoje aqui. A doçura do Senhor hoje aqui. Quantos aqui tiveram a oportunidade de recomeçar na América? Para muitos a América foi um desafio, foi tantas coisas, mas eu conheço a história de muitos aqui. E se eu pudesse resumir a sua história na América, seria recomeço. Lê, Bianca, recomeço. Aí você fala, Lê, mas por que não foi antes? Porque Deus queria algo internacional. Mas por que não foi lá? Carreguei tantas pessoas, honrei tantas pessoas, dirigi para outras, ofertei em outros. Mas quando nós fazemos, Lê, nós fazemos para o reino. E a colheita, ela não tem uma geografia específica. É aonde o Senhor quer fazer. E precisava ser num lugar daquele com um diploma lindo, um reconhecimento das nações para a sua vida. Você é um grande testemunho vivo, amigo. Honramos a sua vida. Honramos a sua vida. Hoje, o que está no meu coração é algo muito simples. É um princípio, mas eu gostaria que você entendesse isso hoje. E se Deus está te usando como uma publicidade do céu? Imagina Deus chegar para você e falar assim: Paulo, eu vou usar a sua vida, o seu testemunho, para gerar uma publicidade e propagar quem eu sou na terra. Imagina Deus te escolher a tal ponto que o seu testemunho vai causar uma reviravolta nessa geração. Algumas pessoas estão entendendo. Eu parei de achar que era sobre pessoas e entendi que o que Deus queria fazer na minha vida e através da minha vida era a respeito do reino de Deus. E quando a graça do Senhor te alcança, é algo que transborda no seu coração. Eu falo que quando o Evangelho, quando eu mergulhei no Senhor, eu me senti ali como aquele endemoniado de Gadara, o Gadarena. Eu fui tão tocado e transformado pelo amor de Jesus, que eu não consegui me segurar, e eu transbordava por onde eu passava. Aquele endemoniado, ele não passou por uma escola bíblica dominical. Aquele endemoniado não passou por um curso de teologia. Mas ele foi alcançado pela graça de Deus. E muitas vezes eu falo isso para as pessoas. Eu falo: Alexandre, mas por que você fala com tanto amor? Por que você não desiste? Por que você permanece? Eu sempre respondo: porque eu sei de onde Jesus me tirou. E só isso já bastava para eu servir a Deus de todo o meu coração. Eu sei que existem pessoas com testemunhos muito poderosos. Eu não fui tirado do sertão como a Vanessa. Eu não fui tirado da morte como a Bianca. Eu não fui tirado, mas eu sei a transformação de Deus que alcançou a minha vida. E tem muita gente que prega de formas lindas, teológicas, são mestres, mas o que o Senhor me confiou é uma maneira expositiva. O que é expositivo, Alexandre? Eu prego aquilo que eu vivo. Eu tenho autoridade para falar aquilo que eu vivo. As batalhas que eu venci em Deus, eu sei o Deus que eu sirvo.
E num determinado momento, eu comecei a ter muito confronto na minha vida. E eu falei, mas por que as pessoas começaram a me confrontar, sendo que agora eu estou na igreja, agora eu estou servindo o Senhor, agora eu estou buscando Deus de todo o meu coração. O porquê essas pessoas se levantaram é porque Deus começou a falar o seu testemunho para elas. Eu vou repetir. Jó estava de boa. Repete comigo, de boa. Satanás apareceu e não falou o nome de Jó, por incrível que pareça. Foi o próprio Deus que falou, tá vendo ele? Ei, tem lutas que você está passando, não é por pecado, não é por maldição, é porque Deus te apontou e falou, eu tenho um grande propósito na vida dele, e começou a tornar público aquilo que você carrega nas regiões celestiais. Existem lutas que você está passando e tem gente que está te acusando, como os amigos de Jó. É pecado, está fazendo algo no escuro. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. É porque foi comunicado nas regiões celestiais quem você é, e o inferno está tremendo tentando te parar. O inferno está tremendo tentando paralisar você. O inferno está tremendo tentando te acusar do seu passado, tentando te acusar daquilo que você carrega, tentando te acusar a sua identidade. Mas hoje Deus está aqui falando, eu não te culpo mais. Não existe mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que você tem se culpado? Ou melhor, por que você tem aceitado acusações de pessoas? E eu aprendi algo, Miller. Quando o diabo não tem algo para falar do seu presente, ele vai querer lembrar do seu passado. Mas eu sei o que ele fez no verão passado. Eu já contei esse testemunho aqui. Estava na CN servindo no lounge pastoral, uma grande conferência. E a líder do lounge, a gente atendia em volta de 500 pessoas, a conferência era para 6.000 pessoas modeladas, a Bianca já foi, Vanessa também, Fábio, muitos aqui já foram. E eu estava lá, eu servia no VIP. De repente ela copiosamente chorando. Alexandre, eu preciso falar com você. E me chamou para o canto. Ale, me contaram o que você fazia, como você agia, me falava a promiscuidade que você vivia. Aí eu falei para ela, sentei, eu falei assim, minha irmã, contaram um pouco, vem cá que eu tenho que te contar o restante. Eu quero te falar que eu não vivo mais nesse lugar, que eu não sou mais essa pessoa, porque eu morri para mim, agora Cristo vive em mim. Essa etiqueta do seu passado não pode definir o seu futuro. Aleluia. A etiqueta da dor, da traição, a etiqueta do abandono não pode definir o seu futuro. Jó decidiu não parar. Tem um ponto da sua caminhada que o diabo tenta falar sobre pecado, ele perde. Ele tenta falar sobre castigo de Deus e você continua. Mas chega um determinado lugar da sua jornada que ele vai colocar pessoas que têm acesso ao seu coração, para que você abandone o seu Deus. Quantas vezes eu escutei de família, de gente da minha casa, falando, para que essa intensidade com Deus? Para que viver assim? Para que esse negócio de oferta? Para que esse negócio de semeador? Olha aí a sua vida, suas dívidas. Se fosse de Deus, eu estou liberando a palavra para alguém aqui. Alguém escutou por esse, se fosse de Deus, você não estaria endividado. Se fosse de Deus, você não estaria nessa situação. Vai contar para José.
O pobre não fez nada, só sonhou. Só sonhou. Tem gente aqui que não vou falar nada, mas você já entendeu. O pobre só sonhou. Foi vendido como escravo. Quantas vezes você se sentiu num lugar solitário? Parece que tudo que você fazia, parece que o céu estava de bronze e todas as portas se fecharam sobre a sua vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem mania de esconder coisas preciosas em lugares que ninguém acha. Eu vou repetir. Uma solidão com Deus é uma preparação para o trono. E tem pessoas que não sabem viver estações em Deus. E tem pessoas que se incomodam com a sua vida em Deus. Jó, além de não ligar para os comentários, Jó sabia o Deus que ele servia. Eu conheço vários de vocês aqui. Muitos de nós estamos nos deformando. Por que, Alexandre? Porque a pressão externa está maior do que a interna. Eu vou repetir. A pressão que está à sua volta está maior do que você carrega. E eu aprendi algo que mudou a minha estação. Quando a pressão está muita do lado de fora, eu preciso aumentar a pressão que está dentro de mim. As pessoas me perguntam: Alexandre, por que você jejua tanto? Eu sei os leões que eu enfrento dia a dia. Eu sei que eu preciso estar cheio da presença de Deus. Eu sei que eu preciso estar cheio de pessoas que falam sobre Deus. E tem pessoas que dentro da igreja vão falar: mas para que você viver assim? Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que me transformou, que alcançou a minha casa. Estava conversando hoje com o Fábio e com a Vanessa. O começo da minha trajetória era oficial de justiça batendo na minha porta. Era sendo caluniado, difamado, humilhado. Não tinha dinheiro para ir para a igreja. E Deus começou a me falar: ore pelo casamento do fulano. E eu: Deus, deixa eu te lembrar, eu estou solteiro. Ore pelo empresário tal. Deus, eu estou com dívida. E hoje muitos olham a sua posição, mas não entendem que a sua permanência te autorizou a estar no lugar que você está. Entenda, o diabo não se incomodou com a integridade de Jó. Escute essa que vai mudar a sua vida. O diabo não questionou a integridade de Jó. Ele questionou as bênçãos que Jó recebia. O diabo, quando não consegue tocar no seu caráter, ele vai querer tocar naquilo que você tem. Só que, repito, nesse lugar é um lugar de preparação para que o próprio Deus tenha uma intervenção celestial na sua vida. Eu conheço muitos de vocês e eu amo isso porque eu sei do caráter da vida de vocês. Vocês sabem quem vocês são em Deus. Então, hoje Deus não está falando que é sobre prova, não está falando que é sobre castigo, mas o próprio Senhor está falando: eu estou tornando público o testemunho da sua vida. É quando o Senhor me manda casar. Se você está incomodado com isso, eu quero que você receba, mas pode ter inveja. Já casei.
faltando 5 meses para o casamento, eu não tinha R$1. E Deus fala, vai e reserva o lugar de festa. Aí passou 30 dias, eu juntei bastante dinheiro, R$1.000, para fazer a reserva de um salão, com decoração, com música, para 200 pessoas. Aleluia. Um belo dia o pai da Carol falou, olha, muito lindo sua fé, muito lindo a sua busca por Deus, mas eu, o pai da noiva, só posso contribuir daqui a 2 anos, sou funcionário público, cancele o casamento. Eu voltei para casa, chorei 10 minutos, limpei minha lágrima, e eu senti como se Jesus estivesse de braço cruzado no banco do passageiro, e eu senti no meu espírito assim, tipo, parou a crise? Sim, Jesus. Ele é o pai da noiva, mas eu sou o pai do noivo. Pode fazer a lista de casamento, que esse casamento está pago em nome de Jesus. Pensa num cara valente. Começamos, Carol escolhe tudo, porque também ela ficou valente. Escolheu decoração. Gente, passarela de espelho, pra que isso? Eu tenho um ódio de passarela de espelho até hoje. O povo cobra uma fortuna, Fred, para 10 minutos. Faltando 7 dias para o casamento, faltava 75% do pagamento do casamento. E chega um pastor para mim e ora, e ele pergunta, filho, quer desistir? A hora é agora. Eu falei, mas eu não tenho uma palavra de desistir. Ele falou assim, mas eu tenho uma palavra para você. É a pior palavra que você pode receber quando você está esperando um milagre. Qual? Filho, Lázaro. Eu falei, não, Deus, Lázaro não. Ele só falou, se prepare, porque Jesus vai chegar no seu casamento. Faltando 24 horas para o casamento, dia 15 de novembro de 2018, faltava 50% do casamento para pagar. Um casamento de 6 dígitos. E eu não entendia o porquê as coisas não liberavam. Eu não entendia porquê a bênção não chegava. Porque era uma promessa do Senhor. E por que deixou para esse momento, para essa hora? Quando deu meio-dia, o dono do local fala assim, Alexandre, vamos cancelar. São 200 pessoas, é muito garçom, é muita comida. Eu não vou te cobrar a multa, mas vamos cancelar. Eu fui para dentro do banheiro e falei, Senhor, e agora? Comecei a ligar para todos os meus tios, para todo mundo. E 15 de novembro no Brasil é feriado. E eu escutei uníssono de todo mundo, se você tivesse pedido antes, a gente teria um socorro. Resumo da história, ninguém teve socorro, mas todo mundo ficou sabendo que o casamento não tinha dinheiro para acontecer. Às vezes Jesus permite pessoas saberem das suas dores, para que depois eles saibam o Jesus que você serve. Eu vou repetir. Às vezes pessoas ficam sabendo da sua humanidade, fragilidade, ou de escassez, ou de dores, para que logo depois, eu quero profetizar na sua vida, para que daqui a pouco eles conheçam o Jesus que você serve. Quando chegou no final da noite, 9 horas da noite, o casamento estava integralmente pago. Integralmente pago. Eu comecei o meu casamento, a minha vida com Deus, numa dependência financeira, numa dependência de palavra. E as pessoas falam, Alexandre, mas por que a sua pregação é expositiva? Por que você fala dos milagres? Porque eu não sei viver diferente. Eu vivo o poder de Deus, eu vivo as sementes do Senhor, eu vivo o evangelho que me transformou. É sobre isso.
Eu passei quantos anos da minha vida como Jó. Era um Deus que eu só tinha ouvido falar. Mas de repente, Deus me permitiu ter experiências e provar da bondade do Senhor. Chegou o tempo de você provar e ver que o Senhor é bom. Mas o que impede, Alexandre, daqui que a gente desfrute desse lugar? Repete comigo: ingratidão. Repete comigo de boca cheia: ingratidão. Ingratidão é sempre você ver o que falta e nunca reconhecer o que já te foi dado. Simples assim. Muitas pessoas estacionaram na vida em Deus porque são ingratas. Quem caminha comigo sabe o nível de gratidão do pouco, do muito, ou daquilo que eu vivo em Deus. É uma filosofia de vida. Eu decidi agradecer pelos amigos e pelos inimigos. Eu faço santa ceia e abençoo aquele que me persegue. Alexandre, você não faz isso não. Eu falei: faço, porque senão minha vontade é arrancar a cabeça. Mas nós oramos e abençoamos porque foi o ensinamento de Jesus. Então eu passei a viver na integralidade o Evangelho. Eu não vivo parte do Evangelho. Eu vivo um Jesus que ressuscitou. Eu vivo um Jesus que o nome dele tem autoridade na terra, no céu e debaixo da terra. Eu vivo numa vida que Jesus transforma, ele não melhora pessoas. Eu vivo o Evangelho de onde do nada Deus faz tudo. Eu vivo com Jesus que pega o improvável e faz se sentar na cadeira de reis. E como não falar desse amor? E como não falar dessa transformação? A boca fala. O que você tem falado? Sobre pessoas ou sobre Jesus? Você tem falado sobre pessoas ou sobre o que Deus tem feito na sua vida? Jó em nenhum momento parou para questionar a Deus ou questionar os seus amigos. Mas entenda, tem milagre que vai incomodar pessoas à sua volta. E você tem que estar preparado para isso. Eu quero liberar uma palavra. Deus está inaugurando uma estação de milagres que vão chacoalhar o ecossistema à sua volta. As pessoas não vão entender o recurso, o favor, casamento, cura, documentos. As pessoas não vão entender a restauração da sua casa. As pessoas não vão entender a restauração do seu casamento, a restauração dos seus filhos, as dívidas quitadas. Eles não vão entender. Foi no último momento, o documento não era para sair, mas de repente, de repente, o Senhor aparece e muda uma história que o decreto era: está morto. Está morto. Mas eu sirvo um Jesus que não se preocupa com o nosso tempo. Tudo que Ele quer é um coração rendido. E eu entendi que tudo a respeito dos milagres de Deus não diz respeito à minha vida, mas um posicionamento no reino de Deus. Toda vez que o Senhor libera uma palavra no céu, Ele quer que eu me posicione para que eu seja uma resposta ao mover do reino de Deus naquela geografia. Então, quando eu passo a obedecer o Senhor, uma conspiração divina passa a me acompanhar. E a palavra diz que até os meus inimigos também cooperam para o meu bem. É o nível de consciência do céu que a partir de hoje eu vou dedicar meu tempo para levar a sua mente ao céu. Eu vou dedicar hoje as palavras
para elevar a sua mente do céu, porque não adianta você estar aqui numa segunda-feira, presença de Deus, palavra de Deus, uma palavra de destino, e amanhã o diabo rouba com a sua realidade. Porque enquanto o milagre não acontece, Deus está preparando o cenário do milagre. Eu vou falar de novo. Enquanto o milagre não acontece, Deus está preparando o cenário do milagre. Mas vão questionar, Fred, por que ele era cego? Por que aconteceu isso na vida dele? Será que ele pecou? Não. Será que foi o pai dele? As pessoas, antes de te seguirem, costumam te acusar. Só que de repente vê um milagre, as finanças mudam, o ministério recomeça, vê a unção pastoral, o casamento acontece, e agora os acusadores começam a falar: não, tem que ter uma regra, tem que ter um formato, não, tem que ter um princípio, tem que ter 5 passos. Não, Jesus vai usar da sua criatividade para mudar a sua história. Deus vai usar de uma criatividade celestial para intervir na sua vida. Tudo o que você precisa é permanecer. O que tem travado a sua vida? Eu falo para você, sua língua. Por que, Alexandre? Eu falo aquilo que o meu coração está. Se você fala de gratidão, você atrai o reino. Se você fala sobre o problema, você atrai. A mudança de estação de Jó, em 42:10. Depois vocês estudam em casa. A mudança da vida de Jó não foi quando ele fez uma oferta poderosa, não foi quando ele fez um jejum poderoso, mas quando ele pegou a situação de vida dele e falou o seguinte: quem são as pessoas que eu tenho próximas a mim? Fez uma lista de oração, foi para o seu quarto de oração e começou a orar, a interceder para que todos os seus amigos fossem abençoados. Você está precisando de uma bênção financeira? Comece a orar sobre as finanças dos seus amigos. Está precisando de uma bênção relacional? Comece a orar sobre as relações dos seus amigos. Seu ministério está travado? Comece a abençoar, semear e profetizar sobre o ministério dos seus amigos. A Bíblia fala que a sorte foi mudada. Eu vou repetir. Quem está precisando de uma mudança de sorte aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Só quem está precisando. Vocês aí atrás estão precisando? Não, está tudo bem? Que Deus intervenha. Uma mudança de sorte. Vieram passear. Então levanta a mão, crente, em nome de Jesus. Aleluia. A outra levanta as duas, porque é desse crente que eu gosto. A mudança de sorte acontece quando você entende o fluxo do céu. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, Deus quer fazer algo extraordinário e tornar público o seu testemunho. Todo o testemunho de Jesus causou na geração que ele estava. Foi um caos de tão extravagante que foi o milagre. Até hoje, os físicos tentam explicações sobre os milagres de Jesus. E cada vez que eles estudam mais eles sabem que foi Deus. Eu quero declarar, a sua história vai ser um sinal que sempre foi Deus. As pessoas não vão conseguir tirar Deus do milagre da transformação na sua vida. Você, a partir de hoje, vai se tornar um outdoor do Senhor. Porque vão falar, eles eram improváveis, não tinha jeito. Mas o Senhor chegou e mudou o cenário.
Fique de pé. Deus quer tornar público o seu testemunho. Esteja preparado para isso. Pessoas vão se levantar. Mas por que aconteceu na vida dele? Mas por que na vida dele? Eu estou aqui há tanto tempo. Eu estou aqui posicionado há tanto tempo. Por quê? Chega um tempo que você não tem que olhar mais para o lado, mas olhar só para o alto. Você tem que começar a celebrar o milagre na vida das pessoas. Começar a celebrar a transformação, o relacionamento que as pessoas têm com Deus. Para vivermos um tempo de revelação e autoridade, precisamos viver um tempo de honra. Você que veio aqui hoje para uma palavra do Senhor, o Senhor fala: permaneça. Feche seus olhos. Espírito Santo, mostra o que nós precisamos nos aperfeiçoar. Porque o milagre não é, Pai, sobre aquilo que o Senhor pode nos dar, mas é sobre quem estamos nos transformando. Pare de resistir à transformação do Senhor, assim te diz o seu Pai. Pare de resistir e argumentar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Facilita para Deus a partir de hoje. Deixa Ele agir, deixa Ele mudar, deixa Ele moldar, deixa Ele aperfeiçoar, deixa Ele santificar. Deixa Ele santificar a sua vida, deixa Ele santificar o seu coração. Deixa Ele transicionar a tua língua. Deixa Ele cuidar, porque Ele tem um desejo extravagante em te abençoar. E nessa estação, Deus quer testemunhar sobre você. Deus quer testemunhar sobre o que Ele fez na sua vida, sobre o poder, sobre o amor e sobre a graça. Se permita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Com seus olhos fechados, preste atenção naquilo que Jesus vai falar com você. Saia daqui diferente de como você chegou, saia daqui diferente de como você entrou nessa noite. Olha o que Jesus preparou para você nessa noite. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas aqui dentro de mim, porque queres desistir agora, porque esse medo de não conseguir
Levante agora os teus olhos, vamos. Levante agora os teus olhos e veja tudo que eu preparei pra ti. Pra ti. Ele já preparou tudo. Tudo está preparado para ti. Tudo está preparado para ti. Oh, Espírito Santo de Deus já me diz nessa noite que há pessoas que ainda hoje receberão a vitória. Há pessoas que ainda hoje receberão respostas, porque Ele já preparou e a sua fé foi testada, mas foi aprovada também. Você está nas mãos do Senhor. Ele conduz o teu caminho e Ele te diz: filho, a tua fé te levou para um nível maior, e a minha resposta chegou em suas mãos. Se você crê, levante os teus olhos aos céus, comece a glorificar Jesus, porque a resposta de Deus já está sobre a sua vida. Oh, pra ti, pra ti. Espera em Deus e ainda louvarei, e ainda louvarei. Oh, espera em Deus, oh, espera em Deus, e ainda louvarei, e ainda louvarei. Louvado seja o Senhor.